difíceis. Eu gostaria de ler com você, não vai ser colocado no projetor, então preste bastante atenção. Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, está escrito assim, olha. Isso aqui foi, os apóstolos foram jogados na cadeia. E a partir do verso 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele, o carcereiro, o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Obrigado, Antônio. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus familiares foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. Esse texto aqui ele pode ser usado, sabe, em várias direções. Aqui nós temos o louvor que liberta, Paulo e Silas cantando, e de repente todas as cadeias se rompem. Nós temos aqui o apóstolo Paulo pregando o evangelho. Nós temos aqui os discípulos sofrendo por causa da pregação da palavra de Deus. Mas eu quero concentrar aqui contigo nessa noite sobre o carcereiro, sobre o carcereiro de Filipos. E essa história aqui, ela parece com as nossas histórias de vida. Em algum momento da nossa vida, nós passamos pelo desespero que esse homem aqui passou. Então aqui, aqueles que não nasceram na igreja, mas que se converteram depois de um tempo, então sabem que existem momentos como esse na nossa vida. E mesmo depois de convertido, nós passamos por situações similares a essa. Então aqui foi uma noite muito difícil. Aqui para eles foi uma noite, para o carcereiro foi uma noite de muita perturbação. Mas do desespero que ele enfrenta, ele vai experimentar um grande milagre e uma transformação incrível na vida dele. Então eu quero falar um pouco contigo sobre isso. Eu quero que você imagine a pressão e a responsabilidade que estava sobre aquele carcereiro, devido aos problemas que os cristãos, problemas entre aspas, que os cristãos estavam causando aos governantes, por causa da pregação do evangelho. Então os cristãos estavam pregando, os milagres estavam acontecendo, pessoas estavam mudando de vida, pessoas estavam abandonando o judaísmo e outras religiões, e eles estavam fazendo Jesus ser conhecido, e isso acompanhado de muitos sinais, de muitos milagres. Agora imagine que aqueles homens, Paulo, como um dos principais expoentes da fé cristã, que antes ele perseguia, mas que agora ele estava pregando. Então imagine a responsabilidade que estava
sobre aquele carcereiro naquele momento. É como se você pegasse o cara mais perigoso do mundo e a pessoa que tivesse com a responsabilidade de prendê-lo, de guardá-lo, de escoltá-lo, falhasse. Então, de repente, chega um momento que ele vê todas as cadeias abertas, a porta de cada cela aberta. Então, a consequência daquela falha, com certeza, seria a execução do carcereiro. Sabe, irmãos, mas eu creio demais que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós podemos experimentar os maiores milagres de Deus. Quantas vezes em momentos na nossa vida que nós achávamos que era o fim, e de repente nós nos encontramos com Deus ou com um milagre de Deus. Quantas vezes que em momentos que nós achávamos que, sabe, já havia um decreto de morte, de falência, Deus se levanta e transforma a nossa dor, o nosso desespero, exatamente em um milagre, em uma salvação, em uma restauração. Quantas vezes que parece que para as coisas melhorarem, elas pioram. Uma vez eu vi alguém comentando isso e a respeito de um Fusca. Eu já tive Fusca. Quantos aqui já tiveram Fusquinha? Faz assim com a mão. Ninguém teve Fusca aqui? Teve, né? Teve. Então quem não teve Fusca pulou uma fase muito importante na vida. Então geralmente as pessoas diziam que quando o Fusca estava andando muito mesmo, ele estava dando tudo, falou assim, rapaz, porque está fundindo o motor. Então quantas vezes que parece que nós estamos, sabe, numa situação que não temos saída e de repente nós vemos o livramento e a mão de Deus. Sabe, quantas vezes que quando pessoas colocam um ponto final, sabe, Deus vem, apaga o ponto final e coloca uma vírgula. Quantas vezes que nós achávamos que algumas coisas nas nossas vidas tinham chegado ao fim, que não daria mais certo, que parece que já havia um decreto, já havia uma chancela de que acabou, seja na saúde, seja na vida sentimental, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, e de repente da cinza, Deus faz surgir o milagre. Então o carcereiro aqui, ele pode representar, ele pode ser a figura dessa pessoa que carrega esse peso. Às vezes de momentos, sabe, das nossas vidas que parece que nós não vamos dar conta de nos reerguer. Aqueles momentos que, sabe, que o desespero bate, que você está debaixo de um cansaço muito grande, que você está debaixo de uma pressão muito grande. Sabe, parece ser um cansaço físico, você dorme, mas não descansa. Sabe, você sente esse fardo sobre você. A palavra diz, aí que nós lemos, no versículo 24, que aquele carcereiro lançou eles no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, esse carcereiro aqui, ele estava cumprindo ordens que vieram de cima. Esse carcereiro aqui estava debaixo de uma pressão muito grande. E na realidade ele vivia debaixo de pressão, porque lidar com essa situação não é coisa fácil. Ele tinha uma vida dura como a maioria de nós aqui temos. E ele carregava muitas responsabilidades enormes. Então todos nós aqui carregamos responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade no trabalho, na família, na fé, seja em que área for. Então esse carcereiro aqui, ele pode representar o tipo de pessoa que está viva por fora, mas às vezes ele está morrendo por dentro, ele está enfrentando coisas por dentro que ninguém sabe. Tem muita gente enfrentando guerras interiores, que exteriormente parece que não aparenta, parece que está tudo bem. Então esse aqui é a figura de uma pessoa assim. Então eu não sei como que você está hoje, mas muitos de nós carregamos fardos pesados emocionais. Muitos de nós enfrentamos desafios grandes na nossa família, na vida financeira, às vezes na saúde. São guerras atrás de guerras. E às vezes nós não contamos para ninguém. Às vezes nós guardamos isso dentro do nosso coração. Em outras palavras, tem dificuldade, tem cadeias, tem guerras, tem lutas que nós enfrentamos dentro de nós, que ninguém sabe, que ninguém vê. Mas a Bíblia diz que Deus vê todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão
ele diz exatamente isso. Ele diz, olha, temores por dentro e por fora. Às vezes as pessoas conseguem mostrar os temores que têm externos, mas existem guerras internas dentro de nós, dentro do nosso coração, que só Deus sabe. E a Bíblia diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Os olhos de Deus varrem toda a terra, e Ele sabe de todas as coisas. Então, as nossas dificuldades não passam desapercebidas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas que nós podemos aprender com esse carcereiro. Pode colocar, por gentileza. Primeira, é que nesses momentos de luta, de guerra, nesses momentos de batalha, nós devemos evitar tomar decisões precipitadas. O texto diz no versículo 27 o seguinte: o carcereiro acordou e, vendo aberta as portas da prisão, ele já fez uma dedução. E qual foi a dedução? Todo mundo fugiu. Se todo mundo fugiu, eu vou ser penalizado. Eu sou o responsável. Eu vou ter que pagar o preço disso. Então, é um desespero. Imagine o nível de pressão que ele estava. E quantas vezes que muitas pessoas, muitas vezes nós mesmos, debaixo de uma pressão não tão esclarecida. Sabe, irmãos, e é impressionante como, dependendo da luta que nós estamos enfrentando, literalmente nós cegamos. Nós não conseguimos ver nenhum tipo de alívio, de saída, de refúgio. E o texto diz que quando ele viu as portas abertas, ele já fez uma dedução. Todo mundo fugiu. Em outras palavras, agora eu estou no sal. Aí o texto diz que ele desembaiou a sua espada. Para quê? Para se matar, para tirar a sua própria vida. Porque ele pensava que os presos tivessem o quê? Fugido. Eu não sei quais são as dificuldades, as lutas que você tem enfrentado nesses dias. Talvez você não esteja enfrentando nenhuma, mas vai enfrentar. Todos nós já enfrentamos, estamos enfrentando ou iremos enfrentar. Mas nesses momentos, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Nós não podemos chutar o balde, porque nós podemos nos arrepender, porque talvez aquilo que está diante dos nossos olhos não seja exatamente o que está acontecendo. Para o carcereiro aqui havia uma situação. E qual era a situação? Os prisioneiros fugiram. E seguindo aqui nessa linha de pensamento, ele avalia que a única solução, a única saída seria ele tirar a sua vida. Ele não tinha mais nenhuma opção. E nós vamos entrar num próximo ponto depois para você entender isso. Às vezes, nós precisamos de alguém para mostrar para nós muita saída. Coisas que no momento ali do desespero, no momento da agonia, nós não conseguimos enxergar. Então, como ele viu que as portas da prisão estavam abertas, ele só encontrou uma saída. Ele decidiu acabar com tudo. Ele decidiu tirar a própria vida dele. Então, quando nós tomamos uma decisão, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que tomar essa decisão debaixo de uma base sólida, debaixo de uma convicção e de uma certeza muito grande. Toda decisão que nós formos tomar, tanto das pequenas como médias e grandes, se nós não fizermos isso, nós podemos precipitar. Então, a decisão que eu vou tomar aqui é em cima de uma base legal, é em cima de uma base legítima, ou é em cima de uma suposição. O texto diz que ele pensava que todo mundo tinha fugido. Você já passou por situações assim, que parece que quando você olha não tem saída, acabou e que agora você vai morrer? Não tem jeito. O desespero toma conta. Então, aqui é um perigo muito grande. O texto que nós lemos diz porque ele pensava que os presos tinham fugido. Então ele decide ter uma atitude precipitada que ia resultar na morte dele. E nesse momento o cara esquece que tem filhos, esquece que tem esposa, esquece que tem muita gente por trás dele e toma uma atitude precipitada. Então esse é o perigo de uma decisão precipitada no momento de crise, de dificuldade. Então, quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que tomar essa decisão sobre qual base? Sobre uma base legítima,
sobre uma base, sabe, que não deixa nenhuma dúvida. Toda decisão que nós formos tomar, sabe, ela não pode ser questionável, ela não pode ser distorcida, ela não pode ser uma suposição, porque eu estou pensando, sabe, lá no Maranhão a gente diz que todo pensamento é torto, então tem que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Então qual que é o filtro? Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o texto diz que ele pensava, e quando ele pensou numa base, sabe, ilegítima, errada, ele ia tomar uma decisão muito precipitada. Então preste bem atenção, as melhores decisões precisam ser tomadas aos pés de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é o quê? É a vida. Jesus é o caminho, é Ele que nos dá a direção. Jesus é a verdade, é Ele que revela a nossa identidade. Jesus é a vida, Ele é a própria fonte da vida. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, pode colocar por gentileza. Tenha pessoas de Deus por perto. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desse muito tempo que eu ando com Jesus, muitos anos mesmo, sabe, já 30 e tantos anos, 40 anos de fé, é que quando o inimigo, ele quer derrubar alguém, ele afasta essa pessoa, ele isola essa pessoa, e ele começa a criar muitas suposições na cabeça dessa pessoa. Nós vimos anteriormente o texto, ele pensava que estava acontecendo uma coisa, sabe, quando o diabo ele quer nos dar um golpe fatal, ele vai nos afastar de amizades espirituais, de pessoas de Deus que podem falar a nossa vida. Quando o povo de Israel sai do Egito, nós vamos ver que existia um inimigo chamado Amalequitas. Amalequitas na Bíblia, Amaleque na Bíblia, é uma figura de obras da carne e de demônios. Nós vamos perceber que Amaleque, os amalequitas, eles atacavam sempre os mais velhos, os mais fracos, os mais doentes e os que ficavam para trás. Então, no momento da luta, da guerra, nós aprendemos aqui nesse texto que nós temos que ter pessoas de Deus perto de nós, sabe, por perto, alguém que possa falar, porque o texto diz que ele pensava que eles tinham fugido, então ia tomar uma decisão errada, mas de repente alguém grita, mas Paulo gritou. O texto não diz que Paulo falou, que Paulo sussurrou, o texto diz que Paulo gritou: ei, não faça isso. Nós temos que ter pessoas de Deus por perto, que em momentos de decisões precipitadas, que em momento de crise, que em momento de desespero, ele pode dizer: ei, para aí, não faz isso, calma, respira, conta até 100, conta até 1000, calma, vamos lá, vamos analisar. E de repente, numa conversa com alguém, aquilo que parecia que não tinha saída, aquilo que parecia que era o fim, aquilo que parecia que não tinha solução. Existem situações nas nossas vidas que nós não conseguimos encontrar nenhuma saída. Há um bloqueio emocional, há um bloqueio espiritual. E de repente nós precisamos de alguém que diga: ei, rapaz, espera aí, já aconteceu muito comigo, irmãos. De situações da minha vida que eu não via outra saída. De repente alguém, sabe, conversa comigo e fala: para aí, você já pensou assim? Você já pensou nessa possibilidade? E que tal você olhar dessa maneira? Então isso desconstruía fortalezas interiores, fortaleza na minha mente, e isso me levava a sacudir a poeira e avançar. O apóstolo Paulo, ele poderia ter deixado o carcereiro se matar. Por quê? Porque isso ia resolver a situação dele. A cadeia estava aberta e ele poderia ir embora, mas o apóstolo Paulo era um homem de Deus, e ele não ia deixar isso acontecer. Então, as pessoas que andam perto de nós, são pessoas de Deus ou são pessoas mais ou menos?
quem anda perto de nós? Nós temos que ter muito cuidado, nunca esqueça disso. Sabe, procure andar perto de pessoas que andam perto de Deus. Uma vez, tem um amigo meu que, nós jogamos futebol junto e ele foi para a base do Flamengo. E ele disse que lá ele fez muita amizade com o Zico e com os filhos do Zico, na época do auge no Flamengo. E ele disse que uma vez, o Zico disse para ele, olha, anda com os bons e você vai ser igual a eles. Ele falou, anda com os ruins e você vai ser pior do que eles. Então é muito importante você ter pessoas que, sabe, andam perto de Deus para estarem perto de você. Porque essas pessoas, elas podem simplesmente falar na nossa vida em momentos de crise e dizer, olha, não faça isso, espera, calma, não faz isso, não se precipite. Então, quais são as pessoas que falam nas nossas vidas? Quais são as pessoas que têm influenciado a nossa caminhada? Isso aqui é extremamente importante. Olha só a importância de uma boa palavra. Mas Paulo gritou, não faça isso. Nós estamos todos aqui, calma, espera aí, não é assim não, sabe, sossega. Provérbios capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz assim, porque a resposta calma, ou a palavra branda, ela faz o quê? Ela desvia o furor. Mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. É muito importante nós termos pessoas que falem conosco. O salmista diz no Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós precisamos ter alguém na nossa vida, sabe? Nós precisamos nos aproximar de pessoas que nesse momento digam assim, ó, calma aí, espera aí, calma, sossega, respira, calma. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, pode colocar, eu vou correr para dar tempo. Nós precisamos enxergar as situações através da lente do Evangelho, através da luz de Deus. Irmãos, olha só o que diz o verso 29. O carcereiro pediu o quê? Pediu luz. O carcereiro pediu luz. Ele entrou correndo e trêmulo, e ele se prostra diante de Paulo e Silas. Mas quando Paulo dá aquele grito e diz para ele exatamente aquilo que nós lemos, quando Paulo diz para ele, ó, não faça isso, então ele pede luz. Então, bem diferente de outros animais, né? Nós temos cães, gatos, raposa, coruja, elas têm uma visão noturna muito apurada. Mas o homem não. A não ser que ele fique bastante tempo em um ambiente escuro, aí ele pode se adaptar àquela escuridão, então ele consegue enxergar algumas coisas. Então, é muito importante, sabe, nos momentos difíceis da vida, nós enxergarmos com a luz do Evangelho. Porque a forma como nós enxergamos as situações muda tudo. Muda a nossa reação, muda o que nós vamos falar, muda o que nós vamos fazer. Então, enfrente qualquer situação da vida, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Pode ser, parece que, sabe, do outro jeito é mais fácil. Parece que do outro jeito, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não é relativa. Nós precisamos ter luz. Agora, sabe, agora, antes de eu vir para cá, uma pessoa ligou para mim e pediu para eu entrar em contato com o filho, e fala assim, olha, diz para ele que você sentiu vontade de ligar para ele. Eu falei, eu não posso falar isso, porque eu não senti vontade de orar para o seu filho, de ligar para o seu filho. Eu só vou ligar porque você está me pedindo. Não, mas eu falei assim, olha, ele é inteligente, ele vai saber. Então, nós vamos andar na luz. Uma vez que você anda na luz, então pode pedir para cair fogo do céu. Eu não vou relativizar a palavra de Deus. Então, enxergue as situações através da luz de Deus. O texto diz, o carcereiro pediu luz. O carcereiro, ele precisou de quê? De luz, para poder enxergar de maneira correta, sabe como é que estava aquela situação. Ele pediu, irmãos. Ele escutou um grito, olha, não faça isso. Mas ele viu a porta das celas abertas. Então ele pede luz, eu quero ver. Sabe, traz para mim luz para me ver se eles estão de fato aqui mesmo. Ele queria comprovação do que de fato estava acontecendo. Escute o que eu vou dizer para você e guarde isso no seu coração.
Não tem como você organizar nenhuma área da sua vida se você permanecer no escuro, sem a luz da palavra de Deus. Se você quer ver isso, vá lá no Salmo. O salmista fala sobre isso no Salmo 115. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou te falar, sabe, são dias que nós precisamos mesmo pedir que Deus traga luz às situações das nossas vidas, porque só com a luz de Deus nós podemos ver claramente. Se Deus não trouxer luz sobre qualquer que seja a área, nós vamos andar baseado na suposição, baseado na opinião dos outros, mas com a direção da palavra, com a luz da palavra, então nós podemos enxergar como de fato é. Eu quero te desafiar a você pedir luz de Deus sobre a sua vida, porque a luz de Deus, ela traz clareza, ela promove clareza. A luz da palavra de Deus, ela traz discernimento. A luz da palavra de Deus, ela traz direção para qualquer que seja a área das nossas vidas. A Bíblia diz que não há nada que esteja, o quê? Encoberto, que não venha a ser revelado. Por quê? João capítulo 1, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Quarta coisa que eu quero compartilhar com você, pode colocar. Nós precisamos entregar o controle absoluto, completo, total da nossa vida para Jesus Cristo. Versículo 31, Paulo diz para ele o quê? Creia no Senhor Jesus, e você vai ser o quê? Salvo. E tem um restante do texto que ele diz: vai ser salvo não somente você, mas todas as pessoas da sua casa. Então, entregar totalmente o controle da nossa vida para Jesus, preste atenção, tem dois aspectos: salvação e senhorio. Tem muitas pessoas que conhecem a Jesus somente como Salvador, mas não conhecem Ele como Senhor da sua vida. O apóstolo João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, ele gritou bem alto e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava vendo Jesus como Salvador, mas quando Jesus retorna, agora João brada e diz novamente: eis aí o Cordeiro de Deus. Agora ele não estava vendo Jesus somente como Salvador, mas como Senhor. Que nós tenhamos esse entendimento, que Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E o que quer dizer Ele ser o nosso Salvador? Nós vamos receber a vida eterna. O que quer dizer o senhorio dEle? É permitir que Ele possa, nos direcionar em todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, porque Ele conhece a cada um de nós mais do que a nós mesmos. Então, Jesus não é controlador da minha vida e da sua vida, mas Ele deseja ser o Senhor das nossas decisões, porque Ele, mais do que ninguém, saberá como nos conduzir. Quantos podem dizer amém? Penúltimo, nós aprendemos com o carcereiro que nós devemos nos tornar um canal de Deus. E eu acrescento mais, um canal desentupido, por onde jorra a beleza, a santidade, a graça, tudo que há em Cristo. O texto diz que, no verso 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro fez o quê? Lavou as feridas deles. Olha, irmãos, o que aconteceu? Esse homem, no verso 24, ele prende os pés deles no tronco, lá no cárcere interior, lá dentro, lá no escuro, lá embaixo, no subterrâneo. E agora o texto diz que, depois que Paulo dá essa palavra para ele, depois de tudo que acontece, o evangelho é pregado, agora o texto diz que ele vai fazer o quê? Vai lavar as feridas deles. Sabe, irmãos, tem uma frase que eu escuto muito, de muita gente por aí. E qual que é a frase? É que cada ferida curada é um ministério aberto. As áreas em que nós fomos curados por Deus, que nós éramos feridos, é um potencial muito grande para ser um ministério que Deus vai nos usar. E todos aqueles que são transformados pelo poder do evangelho devem se tornar um canal de Deus onde estiverem. Agora, esse carcereiro aqui, que antes era responsável para manter
os presos lá no cárcere interior. Agora ele está cuidando de Paulo e de Silas. Ele está alimentando eles, está tentando promover um ambiente melhor para eles. Então escute, não deixe que as suas lutas e as suas guerras te afaste e te faça esquecer de onde Deus te tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei. E não tem guerra nenhuma que vai me impedir de ser um canal de Deus. Pessoas restauradas por Deus devem se tornar agentes de reconciliação, porque nós recebemos a palavra da reconciliação. Nós temos que passar aquilo que nós recebemos dele adiante. E eu quero encerrar, quero chamar a equipe de louvor aqui, para nós concluirmos. Olha só o que diz o sexto: desfrute da alegria dos salvos. O texto continua, ele é um texto muito rico e poderia ser muito melhor explorado. Mas o verso 34 diz assim, olha: com todos os de sua casa fez o quê? Se alegrou muito por haver crido em quem? Por haver crido em Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite aqui. Eu não sei como que você está. Se você está triste, se você está mais ou menos, ou se você está alegre. Mas o texto diz que ele se alegrou muito. E por que ele se alegrou muito? Porque ele havia crido em Deus. Nós temos muitos motivos para chorar. Nós temos muitas razões para, para estar mal. Mas nós temos motivos maiores ainda para nós podermos nos alegrar. O Jefferson pregou uma palavra aqui, esses dias atrás, sobre o poder da alegria na vida de um cristão. O texto diz que o carcereiro se alegrou muito por haver crido em Deus. Agora preste atenção, a alegria que nós temos na nossa alma, ela não está ligada a sentimentos, ela não está ligada a situações, de bênção, a vitórias que nos foram concedidas. Mas quando nós cremos em Deus, uma alegria interior é colocada dentro de nós, uma paz que nada pode tomar, que nada pode arrancar. Neemias, ele fala isso em Neemias capítulo 8, verso 10, quando ele diz assim, olha: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe, irmãos, não tem nada mais precioso. Eu sou alguém que acredito em milagres, eu acredito na abundância da palavra, do Evangelho, mas não tem nada que se compare ao fato de nós sabermos que todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e nasceu de novo, tem a vida eterna. Nós costumamos dizer isso: quem nasceu uma única vez, vai morrer 2 vezes, mas quem nasceu 2 vezes, só morrerá 1 vez, porque a Bíblia diz: tendes a vida eterna, todo quanto crerdes no nome do Filho de Deus. Nós temos motivos para entristecer, claro, mas motivos maiores de alegria nós temos. E quando nós entendemos isso e replicamos isso diariamente na nossa vida, o resultado disso é alegria plena e completa. João capítulo 15, verso 11, a Bíblia diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o quê? A alegria de vocês seja completa. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza. Pode colocar o último slide. Pode colocar o próximo aqui. Tem mais um? Não tem. Do desespero ao milagre. Evite tomar decisões precipitadas. Tenha pessoas de Deus por perto de você. Enxergue as situações através da luz de Deus. Entregue o controle total da sua vida a Jesus. Se torne um canal de Deus e desfrute da alegria dos salvos. Nós vamos cantar uma canção. Sabe, irmãos, eu já disse isso outras vezes e volto a repetir. Tem muita gente indo para o céu com cara de quem está indo para o inferno. E tem muita gente que está indo para o inferno com cara de quem está indo para o céu.
Nós precisamos crer na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é que vai nos fortalecer. Então nós temos que entender isso. Sabe, pastor, mas quer dizer que eu estou mal, não preciso estar mal. Isso aí é só um tempo. Você não vive debaixo de tristeza. Você não vive debaixo de derrota. Nós passamos por luta, nós passamos por guerra. Nós temos momentos de choro. Sabe, mas o choro deve durar só uma noite. Porque a alegria, ela vem pela manhã. Nenhuma tristeza, ela é eterna. Porque a fonte de toda alegria, de toda graça, está dentro de cada um de nós. Se você quer e pode, erga suas mãos aos céus e ore enquanto essa canção é ministrada, em nome de Jesus. Ore.